Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Vitão da Matemática. Sejam bem-vindos à aula de símbolos matemáticos, parte 1. O nosso primeiro símbolo é o N, que é a representação do conjunto dos números naturais. Os números naturais são os números positivos, incluindo o zero, e ele é infinito. Aqui nós temos a representação do conjunto dos números naturais, partindo do zero e seguindo até o infinito dos números positivos. O nosso próximo símbolo é o Z, que representa o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros são os números naturais e os seus opostos. Os opostos dos números naturais são os negativos, lembrando que o conjunto dos números naturais são os positivos. Assim, nós temos a representação do conjunto dos números inteiros, saindo do infinito dos números negativos, chegando até o zero, e depois seguindo ao infinito dos números positivos. Uma curiosidade, a letra Z, que representa o conjunto dos números inteiros, ela deriva da palavra Zahl, em alemão, que significa número, por isso que nós utilizamos o Z para representar os números inteiros. Nós temos a letra Q dos números racionais. Os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma P sobre Q, sendo P e Q números inteiros, e Q diferente de zero. Ou seja, P sobre Q pode ser qualquer número inteiro, negativo ou positivo, sendo que o Q é diferente de zero, porque qualquer número dividido por zero não existe. Assim, nós temos a representação do conjunto dos inteiros com o infinito negativo até o zero e partindo do zero até o infinito positivo, sendo que nós temos as frações meio negativo e meio positivo. A letra I representa o conjunto dos números irracionais, que são os números decimais não exatos como a representação infinita e não periódica, ou seja, que não se repetem. Um exemplo clássico de número irracional é o π, que seria 3,141592, tendo o resto da sua composição o infinito. Ou seja, ele não é periódico, porque depois da vírgula, os números eles não se repetem. O R representa os números reais. Os números reais são todos os números existentes. Ele é a união de todos os conjuntos que nós vimos. Assim, nós temos o conjunto dos reais, possui o conjunto dos irracionais, que possui o conjunto dos racionais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. O universo dos números reais engloba todos os números que existem. A seguir, nós temos o símbolo de contido. Como exemplo, nós usaremos o universo dos números reais. Dentro dos números reais, nós temos o grupo dos números naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Se prestarmos atenção, dentro do conjunto dos inteiros, temos os números naturais, ou seja, dentro do conjunto dos números inteiros está contido o conjunto dos números reais. Sendo assim, nós podemos representar como N está contido em Z. Seguindo o mesmo raciocínio, nós temos que os números inteiros Z estão contidos dentro do grupo dos números racionais, assim como o conjunto dos números racionais está contido no grupo dos números reais. E também, o conjunto dos números irracionais está contido no grupo dos números reais. Seguindo essa analogia, nós temos que o grupo dos números naturais ele está contido dentro do grupo dos números inteiros, que está contido dentro do grupo dos números racionais, que está contido dentro do grupo dos números reais. Assim a gente pode representar como N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R. Temos o símbolo de contém. E seguindo a mesma analogia do grupo dos números reais, nós temos que o grupo dos números inteiros contém o grupo dos números naturais. Assim podemos representar como Z contém N. E como o grupo dos números racionais contém o grupo dos números inteiros, a gente representa como Q contém Z. O grupo dos números reais, ele contém os racionais, ou seja, R contém Q. E o grupo dos números reais também contém os irracionais, sendo que R contém I. Nós temos agora o símbolo de união, e utilizando o grupo dos números racionais,
nós temos que ele é formado por dois grandes grupos. O grupo dos números irracionais, o I, e o grupo dos números racionais, o Q. Ou seja, a união de I e de Q é igual a R. Assim a gente representa como o grupo dos números reais é igual à união do grupo dos números racionais com a união do grupo dos números irracionais. Também podemos usar um outro exemplo de grupo para representar a união. Um grupo C, que possui um grupo A, que possui um grupo B. Ou seja, o grupo C é formado pela união do grupo A e do grupo B. Assim podemos representar como o grupo C é formado pela união de A com B. Por fim, temos o símbolo da intersecção. Para representar a intersecção, vamos pegar um exemplo. Temos um grupo A, um grupo B e um grupo C. Olhando o grupo C, a gente percebe que ele está na intersecção do grupo A com o grupo B. Ou seja, ele possui os elementos que são comuns ao grupo A e ao grupo B, porque ele está na divisão deles. Ele está na união dos dois grupos. Assim, a gente pode representar aqui. O grupo C é igual à intersecção entre o grupo A e o grupo B. Com isso, nós finalizamos a parte 1 de símbolos matemáticos.